E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é Beto Eletrônico. Galera, eu vou dar uma passadinha aqui agora para dar uma explicação a vocês sobre equipamentos, né? Equipamento básico. Não vou demorar muito, vou falar sobre esses dois equipamentos que vocês estão vendo aí, a fonte e a estação de retrabalho, certo? Porque senão o vídeo fica muito grande e a gente tem que ficar recortando e aí dá aquela impressão de que a gente não está fazendo correto, beleza? Aqui galera, eu tenho aqui do nosso lado esquerdo uma fonte, e do nosso lado direito nós temos a estação de retrabalho, né? Estação de ar quente. Para que serve cada uma? Eu vou começar primeiro pela fonte de tensão. Porque você tem que ter uma fonte de tensão boa, de qualidade. Então vamos começar? Aqui galera, eu tenho essa fonte de tensão, que é uma DC Power, tá vendo? É a F3003, beleza? Aqui galera, eu vou ligar essa fonte e vou começar a explicar a vocês aqui. É uma fonte que vai até 28 volts, 29 volts por aí, ela não chega a 30, mas ela oscila entre 27 a 28 volts. A regulagem da fonte aqui você vai na corrente, né? Eu costumo colocar a corrente aqui alinhada, né? Iguais ao botão, na mesma direçãozinha aqui, eu costumo colocar assim, né? E a voltagem, eu na corrente fina, eu aumento ela em 10. Em 10, tá vendo? E no CoroAsia aqui, eu venho aqui e regulo mais ou menos a voltagem que quero, né? Que a gente usa aqui, que é 4.0, né? Até 4.2 para celular. Então, nós usamos aqui assim, eu uso, né? Eu uso nessa pegada aí. Pô, para que serve uma fonte de tensão? Pô, galera, a fonte de tensão em uma bancada é super valiosa, de grande fundamento. Na fonte de tensão eu descubro o defeito. A fonte de tensão é para você ligar um aparelho quando você faz a manutenção, né? Aí você não vai precisar ter que montar a placa novamente para poder testar. Então você faz o teste com o aparelho todo aberto, né? Todo desmontado. Você testa um alto-falante. E aí, o que é que acontece? Às vezes você abre uma placa de notebook, uma placa de desktop, né? E você precisa ligar essa placa para poder fazer os testes, né? Para ver o que é que está acontecendo com ela, consumo. Você só vê consumo, galera, em placa de eletrônica, celular, notebook, videogame, que seja, através da fonte, né? Esse é o equipamento mais básico que nós usamos, porque se você for comprar um osciloscópio, for comprar outros equipamentos, são mais caros e às vezes não compensa, né? Talvez pelo ganho que você tem, não sei. Aí depende de cada um. Eu aprendi a trabalhar com esses equipamentos e me dou muito bem com eles. Mas, se você tem um dinheiro para investir mais, quanto mais você investir, melhor qualidade de serviço você tem e mais rápido você faz o serviço. Então, como eu estou falando, então essa fonte de tensão, ela me dá aqui, né, eu posso ligar o aparelho e fazer o teste dele com o aparelho todo desmontado, né, vejo o consumo, se o aparelho entrar em curto, quem vai me dizer aonde o curto está é a fonte de tensão. Você pode pegar aquele fluxo pastoso do vídeo anterior que eu fiz, colocar em cima da peça que está esquentando, daquela região que está esquentando, então onde o fluxo derreter, você vai descobrir onde é que está o curto, certo? Esse é um pulo do gato. Então, resumindo, então a fonte de tensão você tem que ter porque ela te ajuda muito para você dar um... o aparelho chegou sem ligar, você tem que testar o aparelho, você vai ligar o aparelho na fonte de tensão, desmontar, né? Inclusive o aparelho vem com a bateria interna, então você tem que desmontar para poder fazer isso. E os aparelhos que vêm com a bateria externa não precisa, porque você tem uns conectorzinhos ali para poder você fazer o encaixe das garras da fonte. Né? Garra é isso aqui, galera, para quem não sabe, aqui é a garra de jacaré, né? Onde você conecta nos contatozinhos da bateria lá no contato que tem no aparelho, e para dar um choque em bateria também, né? Você consegue dar um choque na bateria, às vezes o aparelho não liga porque a bateria está trancada, levou muito tempo sem carregar, então você consegue dar um choque nela e destrancar com esse equipamento aí. E aí, né? Aqui a fonte de tensão. Agora vamos para a estação de solda, a estação de retrabalho. Para que serve a estação de retrabalho? A estação de retrabalho é para você remover da placa todos os componentes, né? São os circuitos integrados.
você só consegue remover com esse equipamento. Com ferro de solda, alguns se consegue remover, aqueles que tem as perninhas aparente, você consegue remover com solda. Mas fica aquele serviço feio, né? Mal feito. Eu não gosto. Então, essa estação de solda aqui, de ar quente, ela é para remover as peças, né? Remove qualquer peça que tiver na placa de eletrônica. E aí você só tem que ter o discernimento de saber usar a temperatura certa, ok? A minha aqui ela vai até 450 graus, né? De 100 até 450 graus, que você regula e bota até o tanto que você quer, o máximo ou o mínimo. O mínimo é 100, o máximo é 450, tá vendo? A minha vai até 450 graus. E aí você tem que ter o discernimento de saber usar. A hora que você vai precisar usar uma temperatura de 400 graus, uma hora que você vai precisar usar uma temperatura de 300 graus, de 350, de 450, então você tem que ter discernimento. Senão você faz bolha na placa e você acaba perdendo o seu serviço e até danificando a placa do aparelho do cliente, ok? Então essa era a dica que eu queria dar aqui, tá vendo? Rapidinho, esse é o equipamento que eu uso, beleza? Dá aquele likezinho aí, se inscreve no canal. Um abraço.